CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E após apresentar Dorival Júnior, a CBF prioriza nomes para ajudar o técnico fora de campo. A ideia do presidente Genaldo Rodrigues é contratar um dirigente de campo e outro acima da hierarquia do departamento. O técnico participa diretamente das conversas. Felipe Luiz, por exemplo, tinha um aval de Dorival Júnior, com quem trabalhou em 2022 no Flamengo e no início do lateral no Figueirense. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Uma excelente sexta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Notícia triste e pesada para o torcedor do Guarani. O goleiro Pegorari está fora da disputa do Campeonato Paulista. Durante um treinamento em Águas de Lindóia, onde o Guarani realiza a pré-temporada, o goleiro sofreu uma fratura na fíbula. Vai precisar passar por cirurgia e vai ficar de 4 a 5 meses em recuperação. Com isso, a diretoria volta ao mercado para contratar um goleiro. E hoje, daqui a pouco, nós teremos a entrevista com o técnico Humberto Louser para falar sobre a preparação do Bugre para a estreia do Paulistão. No tênis, Beatriz Haddad Maia abriu a temporada 2024 do tênis com título. Ao lado da americana Taylor Townsend, a brasileira de 27 anos foi campeã de duplas no WTA de Adelaide. O jogo foi no final desta quinta-feira. A dupla venceu as francesas Caroline Garcia e Cristina Mladenovic por 2-0, parciais de 7-5 e 6-3. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O São Paulo fechou a contratação de Thiago Carpini para o cargo de treinador do time principal. O profissional de 39 anos chega após se destacar dirigindo o Água Santa e o Juventude em 2023. O Santos anunciou a chegada do atacante Pedrinho e apresentou também o atacante Guilherme e o meia Casares, enquanto o Corinthians oficializou a contratação do lateral esquerdo Hugo e a renovação de contrato de Gustavo Mosquito. Já o Palmeiras disputou e ganhou por 4-0 um jogo-treino contra o Rio Branco. Basquete, o Minas derrotou o Flamengo em Belo Horizonte por 86-78 e assumiu a liderança do Novo Basquete Brasil. A equipe mineira se igualou ao time carioca em número de vitórias e derrotas, mas assume a ponta por conta do confronto direto. O Minas venceu o Flamengo 2 vezes nessa temporada do NBB. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. A Ponte Preta que deve oficializar os reforços que foram contratados para a temporada 2024. E o nome que deve ser oficializado é o do atacante Renato, que até outro dia estava na mira do departamento de futebol do Guarani. Aos 33 anos, ele foi um dos principais jogadores do CRB na temporada passada e deve ser uma das principais contratações da Macaca para a disputa do Campeonato Paulista. E na NBA, o Portland Trail Blazers entrou para a história da liga pelo lado negativo. O time sofreu a 5ª maior derrota da história da NBA ao perder para o OKC por incríveis 62 pontos de diferença, 139-77. O placar ficou apenas 11 pontos atrás do recorde de maior diferença de pontos em uma partida. Também teve o OKC como participante, só que dessa vez como derrotado. Na ocasião, o time de Oklahoma caiu diante do Memphis por 73 pontos de diferença, 152-79. Isso na NBA é uma vergonha. E o destaque do mercado da bola, Fábio Scheibe, o homem do mercado. Muito bom dia, qual é o seu destaque, Fabião? Fala, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. No Rio Grande do Sul, muita festa para a chegada do atacante argentino Lucas Alário ao Internacional. Cerca de 300 torcedores recepcionaram o atacante que estava no futebol alemão. Ele chegou ontem no aeroporto Salgado Filho e Alário assina até o fim de 2025 com o Colorado. E o atacante Luan, que fez história no Grêmio e teve uma passagem muito conturbada pelo Corinthians, está de clube novo e disputará a Série A desse ano.
Sabe qual é o clube, Luan? Não, Júlio? não sei. Qual é o clube, Fábio Scheib? É o Vitória, que acertou um contrato de 2 anos com o atacante. O Vitória que subiu para a Série A esse ano, para a elite do futebol. Está contando, então, com o futebol de Luan para se manter na Série A deste ano, viu, Júlio? Será que ele será fatal lá no Vitória? Já tem muitos memes na internet por aí, viu? Ah, entendi. Grande Fábio Scheib. Boa sorte ao Luan Guilherme nessa nova empreitada. E agora destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Sextou, tudo bem, Carlão? Sextou, Júlio Nascimento, graças a Deus, tudo tranquilo. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Você ligou o modo criatividade e foi perfeito aí nesta brincadeira envolvendo o Luan e que ele tenha boa sorte realmente no Vitória. Olha, boa contratação da Ponte com relação ao Renato. Eu acho que ela tem muitas outras situações envolvidas. Se vai dar certo ou não, aí o campo vai responder. Mas eu acho que a contratação desse atacante renova um pouco, né, o astral do torcedor pontepretano, devolve um pouquinho da autoestima que está tão abalada nos últimos tempos. E foi legal este embate, né, este pequeno embate entre Ponte Preta e Guarani com relação ao Renato. Já tivemos aí Basílio no início dos anos 2000, o próprio goleiro Ronaldo, né, no início dos anos 2000 também, que estava acertado com o Guarani e foi para a Ponte. Marcelo Souza, que era da Ponte e foi para o Guarani, zagueiro, que foi bem em 97, marcou época no Bugre. Realmente alguns embates interessantes e a Ponte dessa vez ela sai fortalecida ao anunciar, ainda não anunciou, mas praticamente dá como certa a contratação do atacante ex-Avaí. São estes os destaques do nosso CBN Esportes. Você manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN que está à disposição. Os trabalhos técnicos dessa sexta com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Agora são 11h15. Thaís Azevedo com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Bom dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Andrade Neves tem lentidão somente na chegada da Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido oposto, o trânsito fluindo bem. A Avenida Barão de Itapura tem lentidão na saída da rodoviária até a Rua Barata Ribeiro, pelas duas pistas. No restante da via, motorista segue sem dificuldades. A Avenida Rosimbo Maia tem trânsito intenso pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. E no sentido oposto, sentido
Norte-Sul, na chegada à Rua Coronel Quirino. Quem segue pela Rua Irmã Serafina, trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Agora, pela Avenida Anchieta, trânsito bastante carregado, desde a Rua General Osório até a Avenida Orozimbo Maia, pelas duas pistas, por conta de obras que acontecem ali entre a Avenida Dona Libânia e a Major Solon. Então, o motorista reduz a velocidade por lá. Quem puder evitar a Avenida Anchieta fará um bom negócio. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão da Rua General Osório até o viaduto Miguel Vicente Cury, também pelas duas pistas. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11h16. Pague seu IPVA com o app Zul Mais e participe da promoção IPVA premiado. Tem Jeep Renegade, moto BMW com IPVA pagos por 5 anos e 10 iPhones 15 para os ganhadores. Baixe o Zul Mais e participe. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Vamos para a agenda da Superliga de Vôlei, começando com a Superliga Feminina. Hoje, dia 12 de janeiro, teremos um jogo muito interessante. O Flamengo, Sesc Flamengo, encara o Brasília, Superliga Feminina, lá no Maracanãzinho. Esse jogo acontece às 9 horas da noite. Já pela Superliga Masculina, ontem tivemos 3 jogos. O Blumenau venceu o Monte Carmelo por 3-2. O Suzano venceu o Joinville por 3-1. E o jogo mais aguardado da noite, o São José venceu o Cruzeiro por 3-2. Esse jogo aconteceu no ginásio poliesportivo do Riacho, lá em Minas Gerais. São José, fortíssimo candidato ao título da Superliga. E claro que hoje tem vôlei Renata em quadra. Às 6h30 da noite, no ginásio do Taquaral, o time campineiro encara o Guarulhos, com transmissão da CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos. Momento Copa São Paulo aqui no CBN Esportes com Antônio Lupi. E também André Galassi, que colabora com as informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A segunda fase já está definida. 64 times classificados e os 32 duelos já estão definidos após o encerramento da primeira fase da competição. Entre os clubes que estão vivos na competição, 19 são da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas o Bahia foi eliminado na primeira fase. Ponte Preta e Guarani também estão garantidos nos jogos eliminatórios. No total, são 14 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro que lutam pelo principal título da competição de categorias de base. Além dos 19 da Série A e os 14 da Série B, ainda seguem na disputa 5 times que disputam a Série C, 2 da Série D e 24 clubes sem divisão. Por estado, São Paulo é quem tem mais representantes. São 30 entre os 64 classificados. O Rio de Janeiro tem 5 times na segunda fase, junto com Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem 4 times representando os estados. No total, 15 unidades federativas do Brasil serão representadas por ao menos um time na segunda fase da Copinha. A nossa região está on fire. Ponte Preta e Guarani estão classificados. Seguem na disputa o 15 de Piracicaba, o Ituano, o Capivariano, o Esfera e o Desportivo Brasil. As equipes entram em campo nesta sexta-feira e no sábado. Hoje, Ponte e Guarani entram em campo. Às 5h15 da tarde, o Guarani enfrenta o Corinthians em Marília. E quem falou sobre a classificação do Bugre e a expectativa para o duelo contra o Timão foi o meio-campista Matheus Couto do Guarani.
Foi de extrema importância, né? Fechar essa primeira fase bem, com uma boa vitória contra um adversário direto ali, que estava disputando a vaga com a gente. Uma vitória também sem sofrer gols. Isso dá confiança para a nossa equipe para a próxima fase, que vai ser um confronto muito difícil contra o Corinthians. A expectativa é de um jogo muito difícil, né? Nós sabemos que a equipe deles é bem qualificada, é um time que tem tradição na competição, então nós temos que desempenhar o melhor futebol possível e ser eficiente lá na frente para poder sair com a classificação. Esse é o jovem Matheus Couto, ele que tem 20 anos de idade, foi titular nos 3 primeiros jogos do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Ponte entra em campo mais tarde, às 9h30 da noite, para enfrentar o Catanduva. A partida acontece no estádio Silvio Salles, na cidade de Catanduva. Muito bom, Lu. Parabéns aí pela produção. Mais uma vez aqui os destaques da Copinha no CBN Esportes. Temos que eternizar esse quadro. Mas é claro que tudo isso foi ideia e a maioria dos conteúdos de André Galassi. Então, meu braço direito. E é um personagem, assim, peculiar pelas manhãs aqui na redação. O André Galassi é mesmo. Ele é um cara... Depois que eu soube... Ele é um cara diferente. Negócio de planilha e tudo mais. Planilha de roupa. É um espetacular. Mas entende muito de sem dúvida, sem dúvida. É uma figura exponencial da empresa. Perfeito. André Galassi, ó. Fábio Chave e Carlão de Freitas. Vocês estão conseguindo acompanhar bem, assim, os jogos da Copinha? Porque eu queria tentar aqui indicar algum favorito. Mas eu ainda não consegui ver todos os times grandes. O último que eu acompanhei, não estou acompanhando assim todos os jogos, mas o último que eu acompanhei foi Flamengo e São Bento, né? 2-1 para o Flamengo. E o menino Lohan, e o Verton, né? São 2 jogadores que já estão acostumados, ambientados ao time de cima do Flamengo. Eles surgem aí como candidatos a grandes revelações da Copinha. E, claro, a consequência disso é um Flamengo favorito. Aliás, o Flamengo já mandou um staff do Rio de Janeiro para onde o Flamengo está localizado, em Osasco, né? Que o Flamengo está jogando, porque boa parte dessa molecada vai disputar aí o Campeonato Carioca. Eu coloco, como sempre, né? Flamengo, Palmeiras e o próprio Corinthians, embora enfrente o nosso Guarani aqui em Marília hoje, mas eu coloco aí as 3 forças. O São Paulo eu acompanhei e não gostei não. E Santos, né? Acho que o Santos está fazendo bonito lá em Diadema. E aí, Fábio Scheibe? Exatamente, o Palmeiras tentando esse tricampeonato inédito, né? O Corinthians sempre forte também. O Santos tá fazendo bonito lá, jogando em Diadema. Tem o Atlético Mineiro jogando em Santana do Parnaíba, o próprio Flamengo. E sempre pode esperar alguma surpresa, né? Do time um pouco... Cara, o Fábio, dos times que eu vi, assim, alternativos, eu gostei muito da Ferroviária, cara. Inclusive, ela jogou bem contra o São Paulo. Inclusive, ela desbancou a liderança do São Paulo, né? No grupo 7. Eu gostei muito do que eu vi na AF. Mas, de fato, eu acho que... E o Grêmio também, né? O Grêmio tem um atacante. O Grêmio tem um atacante chamado Jardiel, artilheiro da competição. Tem alguma ligação com aquele Jardel? Não tem, né? mas só a Grêmio... diferença no nome. Só o I. Mas o Grêmio tá com muita esperança. É o time que tem mais gols na competição, tem 18 gols marcados. E ganhou todos os jogos por 6 gols, né? E o Grêmio nunca foi campeão da Copinha, é um título inédito pro Grêmio. E já tem bola rolando pela Copinha, viu? Atlético Paranaense 1, Tanabi 0. Tanabi, que estava no grupo da Ponte Preta, tá perdendo em casa pro Atlético Paranaense, 24 minutos do primeiro tempo. Eu queria também dar relevo. Quem passar isso, o vencedor desse jogo pega o adversário de Ponte e Catanduva. Catanduvense é outro. Eu fiquei de olho nesse time do Esfera também. E sabe o que é interessante? Esfera do Dragão? Não, Esfera de Salto. Porque a média de idade é a menor da Copa São Paulo. Tem jogadores de 15, 16 anos. E eles ficaram na liderança de um grupo que tinha Botafogo de Ribeirão Preto, que tem uma base forte. Ficou em segundo. Botafogo foi primeiro. Mas tinha o América de Natal, que é um time que tá na Série C, que investe bastante, né? E o outro time era o Fest, né, se não me engano, do Amazonas, mas é esse aí, tomou uma goleada. E eu também fiquei de olho, é claro, no grupo da Inter de Bebedouro. Foram 3 derrotas e realmente cheguei à conclusão que ali nenhum serve. O Grêmio tá no grupo da Inter. Marcou 6 gols ainda. Tá bom, Saib. Tá louco, calma aí. Vamos falar de futebol paulista, então? Gabriel Dudziak. Toda vez a mesma informação. O rapaz tá chorando lá de novo. Gabriel Dudziak com informações de futebol paulista.
O São Paulo tem novo treinador para a temporada 2024, Thiago Carpini. O profissional de 39 anos assinou contrato com o tricolor nesta quinta-feira, depois de o clube paulista pagar a multa rescisória que o técnico tinha com o Juventude. Carpini chega respaldado justamente pelo trabalho na equipe de Caxias, depois de levar o time da 2ª para a 1ª Divisão Nacional. E também pela campanha que ele fez com o Água Santa no Paulistão no ano passado, quando terminou com o vice-campeonato com a equipe de Diadema. Em declaração ao site oficial do São Paulo, o diretor de futebol Carlos Belmonte disse que o clube enxerga em Carpini um treinador que vem de excelentes trabalhos e que é capaz de manter um estilo ofensivo, corajoso, que busca o protagonismo e que também é capaz de manter a condição do time de disputar títulos. O Santos anunciou a contratação de mais um reforço, o atacante Pedrinho, que chega por empréstimo do Lokomotiv Moscou da Rússia. Na temporada passada, Pedrinho foi jogador do São Paulo por um breve período, mas teve o contrato encerrado após ter sido denunciado pela namorada por agressão. Posteriormente, ela disse que estava reatando o relacionamento com o jogador e, por isso, solicitou a revogação das medidas protetivas que foram dadas a ela, o que faz o Santos acreditar que não haverá problemas jurídicos para escalar o jogador. A quinta-feira também foi de apresentação de 2 atletas no Peixe, o atacante Guilherme, ex-Fortaleza, e o meia Casares, que se destacou pelo Atlético Mineiro, mas que teve dificuldades para jogar no Corinthians, no Fluminense, no Independiente e também no América Mineiro. Na verdade que agora o Casares é bem profissional, maduro, sabe o que tem que fazer dentro de campo, fora de campo, se cuida mais, é profissional e na verdade que não tem muito para falar. Casares vem jogar bola, mais nada. O Corinthians oficializou a contratação do lateral esquerdo Hugo, que já estava treinando com o grupo do técnico Mano Menezes. O atleta de 26 anos veio após ganhar relativo destaque com o Goiás na temporada passada. O clube também anunciou a renovação de contrato do atacante Gustavo Mosquito. O jogador agora tem vínculo até junho de 2026. Já o Palmeiras disputou e ganhou um jogo-treino contra o Rio Branco. O placar da partida foi 4-0 a favor do Alviverde, com gols de Luiz Guilherme, Mike e 2 de Rafael Coutinho, atleta do sub-20 do clube. O Palmeiras ainda não teve a presença de Abel Ferreira, que ganhou uma semana a mais de folga, mas contou com os principais jogadores do time principal e também com os reforços recém-chegados. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Diaco, pelas informações. Rapidamente registrando aqui as mensagens pelo nosso WhatsApp da CBN. Bom dia, a torcida do Palmeiras não precisa se preocupar com esse patrocínio do Corinthians. Esses 10 milhões por mês que vão receber não pagam nem os 70 jogadores que eles têm emprestado pelo Brasil afora. Na segunda, a tia Leila vai quebrar ele. Ô, louco, que é isso aí, cara? Meu Deus. Na segunda-feira, a Leila prometeu uma entrevista. Prometeu uma entrevista coletiva e há rumores. Inclusive, a Marília Luiz, companheira do grupo Bandeirantes, afirmou que a torcida palmeirense vai ter uma notícia feliz. Isso já agitou as redes sociais. Uma notícia pesada na segunda-feira, Leila Pereira na entrevista coletiva. Por exemplo, no destaque, e desde ontem eu tenho falado sobre essa contratação da Ponte, o Renato, que eleva a autoestima do torcedor. Pro lado da Ponte, né? Nada. Eu acho que para a Ponte é muito positivo. É a mesma situação envolvendo o Caio Alexandre. O Corinthians está aí perto de acertar, ou está vencendo a concorrência dos demais com relação ao Caio Alexandre. Para o corintiano é muito bom. Pode até não dar certo, mas é uma contratação que transcende até a qualidade do atleta. Por quê? Porque o Palmeiras tem dominado o mercado, o Palmeiras demonstrou interesse no jogador, o Palmeiras quase acertou com o jogador, e o Corinthians foi lá quietinho e tal e pode contratar o jogador. Se efetivar esta contratação, para o corintiano é muito bom, eleva a autoestima, deixa o corintiano um pouco mais feliz, porque ultimamente o Palmeiras está se sobressaindo diante do rival. E além disso, tem um derby fora de campo também, né? O João Paulo Sampaio, que é coordenador da base do Palmeiras, o Corinthians, através do Augusto Melo, presidente do clube, está tentando a contratação dele de todas as formas, inclusive quer pagar a multa. O João Paulo já agradeceu o convite, disse que fica no Palmeiras, mas o presidente do Corinthians insiste na contratação do João Paulo. O João Paulo que é o responsável pela elevação também da base do Palmeiras. O Palmeiras fez 900 milhões nos últimos anos aí.
Ele é o responsável pela base do Palmeiras com a venda de jogadores, né? E o Corinthians quer levá-lo para a função no futebol profissional, não pensando na base, na função do futebol profissional. Mas o João Paulo resiste e fica no Palmeiras. O Corinthians tenta uma última cartada. O Luiz Rosa manda aqui que, na opinião dele, a Copinha deveria ser sub-17, né? Jogadores aí até 16, 17 anos. Uma época foi, né? Sub-18. Sub-18, né? Ao invés de sub-20, como é atualmente. A séria contusão do Pegorari vai forçar o Bugre a contratar mais um goleiro. Carlão Buqueironi, meu amigo, a gente vai responder isso, inclusive com o Humberto Louser daqui a pouco, agora 11h31. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o traficante Jean Carlos Nascimento dos Santos pelo crime de extorsão. A promotoria seguiu o entendimento da Polícia Civil de que o criminoso ameaçou e intimidou empresários do ramo da construção civil. O homem pediu R$500 mil para liberar o andamento de uma obra pública. O caso foi denunciado pelo prefeito Eduardo Paes na terça-feira. Hoje, a Polícia Militar faz uma operação contra suspeitos de participar da extorsão. 94% dos consumidores brasileiros ouvidos numa pesquisa disseram manter conta em banco. 60% afirmaram usar instituições físicas e digitais. Apesar da grande oferta para abertura de contas, 68% dos consumidores ainda pagam tarifas bancárias. As taxas têm relação com manutenção dos serviços, saque no caixa eletrônico e operações de crédito como transferências. Já 25% declararam que não pagam tarifas da conta corrente que mais utilizam. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. O pronto-socorro do Hospital São Luís, do Morumbi, em São Paulo, ainda não funciona por causa do princípio de incêndio de ontem. A assessoria chegou a informar que as atividades não tinham sido afetadas. As consultas ambulatoriais no centro médico ocorrem normalmente. Uma mulher de 94 anos morreu em decorrência de uma parada cardíaca durante a remoção dos pacientes da unidade. 47 pessoas precisaram ser removidas. De acordo com os bombeiros, o problema foi provocado pelo superaquecimento de um secador de cabelo no segundo andar. A fumaça gerada pela pane prejudicou o funcionamento de 2 UTIs e uma cozinha. A tenista Bia Haddad conquistou o primeiro título da temporada e levantou o 7º troféu de duplas da carreira. A brasileira venceu o WTA 500 de Adelaide, na Austrália, ao lado da americana Taylor Townsend. Na final, elas derrotaram 2 francesas por 2-0. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes e recebendo um convidado muito especial.
que teria esse bate-papo conosco ontem, mas como explicamos, né, tivemos um pronunciamento ontem do presidente da República e por isso esse bate-papo especial, o Antônio Lupe, foi adiado para essa sexta-feira. Com quem? Me conta aí, Lupe. Com o professor Humberto Louser, aliás, já queria agradecer por conta dessa questão, né? A entrevista estava marcada para ontem, mas tivemos um problema por conta desse pronunciamento do Lula. E o Humberto falou assim, Lupe, não tem problema, a gente fala amanhã. Tudo bem, Humberto? Bom dia, obrigado por atender a CBN. Bom dia, Lupe, um abraço a todos aí que participam, aqueles que estão nos ouvindo também, um prazer falar com vocês e vamos lá, falar desse período que estamos vivenciando aqui, período curto aí de pré-temporada. Vamos estar esclarecendo aí as dúvidas para que o nosso torcedor possa estar ciente de tudo aquilo que a gente vem fazendo aqui na nossa pré-temporada, aqui no Oscarim, aqui ela também que foi iniciada lá no período do nosso CT. Bom, Louser, eu começo então as perguntas, né? Sobre essa mudança de elenco, né? Alguns jogadores importantes que foram utilizados em 2023 foram embora, vieram outras contratações. Está satisfeito com o elenco que está sendo formado para 2024? Vamos lá, Lupe. O mercado, né, bem difícil. O que eu tenho dito, né, tanto para os atletas como para outros amigos de você, aí que eu tive a oportunidade de dar entrevista, que eu estou muito satisfeito com aquilo que esses atletas vêm apresentando, né? A maneira como tem se dedicado, a maneira como tem se empenhado, a maneira como tem se comprometido com aquilo que a gente tem trabalhado aqui nas nossas sessões diárias. A gente sabe que é um período desgastante, é um período que o atleta fica com dor o tempo inteiro, mas ele tem que estar se superando a cada instante. Então isso está tendo, a gente sempre preza, né? Além da capacidade técnica, que o atleta tem esse domínio da sua posição, mas essa questão também de engajamento, do comprometimento, do cara entender o que o clube está maior que todos nós. Então, isso a gente tem começado a enxergar, então isso tem me deixado bastante contente. É claro que é prematuro para a gente fazer qualquer tipo de comparação, os jogos ainda irão começar. Esses atletas que aqui estão já performaram com qualidade, já conquistaram em outros clubes. Então a expectativa é que eles possam vir aqui também e possa contribuir com aquilo que eles têm de melhor para que a gente consiga fazer um coletivo forte. Esse é o nosso grande desafio. Em pouco tempo, fazer esse sincronismo, performar e conseguir resultado, né? Esse resultado que às vezes a gente não controla, mas o torcedor pode ficar tranquilo que nós estamos trabalhando muito, estamos se dedicando muito, empenho, dedicação, comprometimento, isso não irá faltar. É claro que o tempo, a gente tem que antecipar alguns processos e a gente luta contra o tempo para que a gente consiga ter esse sincronismo, essa sintonia, para que a gente consiga fazer grandes jogos e de fato conseguir os resultados, né? Então, para que a gente consiga aí colher bons frutos dentro da competição que iremos disputar. Ô Louser, você já tem 7 reforços oficializados, né? Já tem o Chay e o Heitor que estão treinando normalmente, né? Então, o que ainda falta para você ter aí o elenco todo formado para a disputa do Campeonato Paulista em termos de peças, de jogadores, meio campo, defesa e ataque? A gente está atrás de mais um extremo e um zagueiro, né? A gente precisa de mais um zagueiro, até como prioridade. Extremo, alguma oportunidade de negócio aí que possa vir a ocorrer, cabendo dentro do nosso orçamento, né? Todos nós somos sabedores, todos vocês são sabedores, em momento algum foi escondido, né? Aquilo que a gente vivencia nesse aspecto, a responsabilidade que tem um clube, e o Guarani está no caminho certo. Então, tudo aquilo que o Ricardo já fez quando era presidente, agora o Marconato na sua gestão, então o Ricardo vindo para a função de CEO, trazendo tudo aquilo que ele teve que vivenciar para poder trazer a credibilidade do Guarani de volta ao mercado. Hoje o Guarani tem essa credibilidade, muito de função disso, dessa responsabilidade financeira, e o que nos deixa contente é que o clube melhorou muitas coisas. Já estive aqui em 2017, 2018, então quando a gente retorna, muitas melhorias. Esse ano que passou também outras melhorias em departamento médico, em outros setores também, mas sabedores, a direção é sabedora
de que precisa melhorar ainda mais o clube. Então, eles têm esse entendimento. É claro que você precisa de recursos financeiros para poder tá dando esse upgrade nesses outros departamentos estruturais, né? Nessas outras condições estruturais. Mas o clube é ciente disso, mas está no caminho certo. Clubes hoje, concorrentes a nós ali, hoje está tendo um aporte financeiro ou estão fazendo mais investimentos nas contratações, mas eu acredito que o Guarani, em curto espaço de tempo, vai estar à frente desses clubes que hoje está tendo esse poderio e muito bem estruturado também, pela visão que tem o presidente, o Ricardo, que vem dessa luta lá de trás. Então a gente está feliz. Eu tenho certeza que o Guarani vai estar cada vez mais forte aí no cenário nacional. O técnico Humberto Louser do Guarani é o nosso entrevistado aqui no CBN Esportes. Júlio, Fábio, Carlão, fiquem à vontade para as perguntas. Deixa eu perguntar aqui, Humberto, bom dia. Eu sou aqui o tiozão da galera, né? Somos contemporâneos aí, 43 anos. E eu sou fã de camisa 10, né? Sou fã dos meias. E no meu tempo, graças a Deus, eu consegui acompanhar alguns meias, principalmente no Guarani, né? Com o Djalminha, eu tive o prazer. O Neto, peguei um pouquinho. O Fumagalli, talvez o último dos moicanos. E em outrora, o Zenon, que eu não tive o privilégio de acompanhar. E existia uma expectativa gigante com relação ao Regis em 2023. Chegou para ser o protagonista. Infelizmente as coisas não deram certo. O extracampo também acabou atrapalhando um pouquinho a cabeça do Regis. Mas e o Regis versão 2024? Porque a renovação dele, embora automática, foi muito comemorada pela torcida bugrina, Humberto. E por nós também. O Regis se trata de um atleta com poder de definição muito interessante, um articulador. Eu também gosto dos camisa 10. E se a gente trouxer na memória aí, em 2018, Campeonato Brasileiro, eu cheguei a jogar com 3 números 10. Naquela oportunidade a gente tinha Longini, Rondinelli, Matheus Oliveira, que é 10 de origem, nós acabamos jogando ele como ponta. O próprio Bruno Nazário, que é 10 de origem, a gente colocou ele como ponta. Matheus Anjos, nós tínhamos esses 5 caras, lógico que o Nazário acabou saindo antes, a gente tinha 4, a gente chegou a jogar com 3. Na minha passagem no Atlético Goianiense, eu joguei com o Shiloh, com o Elton Rato, que na oportunidade, na minha conversa, ele gostava de jogar de camisa 10, e Jorginho, eu joguei com esses 3, um jogando de falso 9, então a gente fez uma adaptação ali no nosso sistema e eles conseguiram jogar. Eu não sou contrário, eu sou favorável sempre aos jogadores de qualidade, porém, a gente sabe que o futebol hoje ele exige a parte de atacar e a parte de defender. O jogar sem bola ele é importante. Então, se a gente cumprir as funções, seja com bola e sem bola, eu não vejo nenhum problema de jogar com 1, jogar com 2, jogar até com 3, porque eu já joguei. Então, eu até gosto. Meu critério de avaliação em sub-17, sub-20 era justamente a condição técnica. Que depois as outras coisas a gente ia ajustando, porque é mais fácil você pegar um jogador de muita qualidade, como a gente vem falando, desses nomes, tanto ele como o Chay, como o França, todos esses caras que jogam nessa função, e outros nomes aí que o Ganso, olha que jogou o Ganso na temporada passada. Então, dá para ajustar desde que todo mundo cumpra as funções. Lógico, respeitando a característica individual do cara. Ele não vai ser um velocista, mas precisa ocupar alguns espaços para que a gente possa ter equilíbrio de equipe para atacar e para defender. E a outra questão que a gente fala de jogar sem bola, muitos se entende de só na marcação. Não, jogar sem bola é quando a gente tem a bola também. É você fazer mecânicas de movimentações que vai gerar desequilíbrio ao seu oponente e vai liberar uma linha de passe de melhor condições para o seu companheiro. Então, isso também entra no nosso jogo. Então, por isso, a gente tem cobrado bastante, não somente o Regis, mas todos os atletas têm se dedicado bastante nas informações que a gente tem dado. A gente tem trabalhado o vídeo, trabalhado o campo, e por isso que eu falei que tem me agradado a maneira como eles têm se comportado. Então, a expectativa é que ele possa, de fato, resgatar a melhor versão, até porque ele já jogou em alto nível, é um atleta que não precisa de apresentações, é identificado com o clube, teve uma excelente passagem aqui. Então, quanto mais jogadores desse nível
em melhores condições, não somente nessa função, mas em outras posições também, estiverem no seu melhor nível, vai ser melhor para que o Guarani possa conseguir os objetivos traçados ao longo dessa temporada. Professor Humberto Louser, é o Júlio aqui falando. Humberto, há exatos 6 anos, eu e Humberto Louser estávamos na pré-temporada do Guarani, né? Na época como setorista do Guarani. Humberto na primeira experiência dele como técnico. E agora, Humberto, mais uma temporada para você, novamente no Guarani, né? Nessa passagem. E tem um número, Humberto, que você pode alcançar que chama muita atenção. Você está com 79 jogos como técnico do Guarani. Se você fizer aí mais 21, você vai ser o segundo a alcançar 100 jogos como técnico do Bugre, nesse século só atrás aí do professor Oswaldo Alvarez, saudoso Vadão. Como é que você tá enxergando assim, né, esses recordes, esses números? Você é um técnico identificado com a torcida do Guarani. Como é que é isso para você? Como é que você tem encarado também? Até porque você tem contrato até o Campeonato Paulista, né? Mas pelo que nós apuramos, há até o interesse do Guarani em estender esse vínculo por mais tempo. Bom dia, um abraço para você. Bom dia, Julião, é verdade. E o tempo passa rápido, hein, Julião? Mas eu posso dizer uma coisa, a fome está até maior, porque você vai vivenciando, né, outras competições, você vai amadurecendo, vai crescendo, vai estudando, vai buscando se aperfeiçoar para se tornar um profissional melhor. E uma coisa é certa, a fome ela continua até maior, porque você começa a visualizar outras questões. Perdemos uma grande oportunidade. Confesso a vocês que demorei para cicatrizar essa ferida, remoí bastante, porque doeu bastante essa situação de a gente não conseguir levar o Guarani à Série A. Eu sofri demais, mas a gente tem que se fortalecer, fazer as reflexões. Isso aí foi feito nesse período de férias, mesmo em montagem ali de elenco. Cicatrizamos a ferida e voltamos mais forte para poder conquistar voos maiores, né? E esse número, é claro que a gente vai se sentir muito orgulhoso caso a gente consiga. Eu vou trabalhar muito para que isso venha a acontecer, porque foi uma referência e continua sendo, mesmo não estando mais aqui conosco. O professor Vadão me ensinou muito, e é um cara muito, mas muito identificado com o clube, e conseguiu essa marca. E se a gente, com a idade que a gente está, conseguir essa marca também, para nós vai ser motivo de muito orgulho. Então, mas lógico que o trabalho, a dedicação vai ser muito em função de fazer o Guarani ainda mais forte. Se a gente conseguir o Guarani ainda mais forte, a gente acaba conseguindo essas marcas individuais. Eu não me entrego muito para poder atacar essas questões individuais. As coisas vêm ao natural, como vem vindo. Eu procuro sempre me identificar e dedicar bastante nos clubes ao qual estou passando. E graças a Deus a gente está próximo de atingir essa marca. Quanto à questão de contrato, de fato termina em abril o meu contrato, também tenho interesse de permanência, não preciso nem falar, o meu carinho, o respeito, a admiração que eu tenho com o clube, mas vamos trabalhar bastante e deixamos isso a cargo de quem toma as decisões, para que a gente possa aí colher grandes frutos ao longo dessa jornada que teremos em 2024. Muito bom. Fábio Chaib está conosco também. Sua pergunta para o Humberto. Fábio. Bom dia, Humberto. Um grande abraço para você. A gente sabe que a demanda da pré-temporada é muito grande, né? Os trabalhos aí no Guarani visando o Campeonato Paulista recorrente. Mas hoje tem um jogo importante também, né? Vale pela Copinha, né? O Guarani enfrentando o Corinthians. Eu sei que tem essa integração entre vocês, do profissional e a base. Queria que você me falasse se tem algum jogador especial que você possa até integrar para o grupo, para o elenco principal nesse ano ainda. O torcedor bugrino pode ver algum jogador da Copinha integrando esse elenco profissional, e a relação também com o Jairo, né, o técnico do Sub-20, e o que esperar dessa partida diante de um adversário tão difícil, o Corinthians, né, maior campeão da competição. Muito bom dia. Bom dia, Fábio. A gente tem acompanhado, sim. Infelizmente, hoje a gente não vai conseguir, porque a gente vai estar treinando no mesmo período, até porque a carga foi alta. Precisamos dar um respiro para os atletas hoje, para a gente voltar a machucar novamente, né, como que fala, levar o nível, dia de aquisição. Mas a gente vai acompanhar. Já pediu o analista nosso aqui, o Rui, para entrar em contato lá com o analista da base, para poder mandar para nós, porque o jogo provavelmente vai passar, por se tratar de Corinthians, né, passa na TV, mas a gente tem buscado sempre os jogos em câmera aberta para a gente poder
analisar melhor, né, cada atleta ali. Não vou falar nome, até para não atrapalhar, lógico, os jogadores aí, em processo aí de maturação, daqui a pouco a gente fala um nome, acaba atrapalhando lá o jogo para o Jairo. Então a gente vai subir alguns jogadores, sim, a gente tem mapeado, mas eu vou me reservar o direito aí de não citar nomes, até para não atrapalhar esse andamento. E a relação com o Jairo, eu já conheço o Jairo há muito tempo, é um profissional muito sério, uma pessoa de cara limpa, como a gente fala, íntegra, então fez um bom trabalho no Sub-17, está fazendo um excelente trabalho agora no Sub-20, conversamos algumas oportunidades, sempre na torcida por ele, e na expectativa que a gente consiga avançar de fase. Tenho certeza que o grupo está bem equilibrado, bem coeso, e um jogo aí dessa competição, a gente sabe que quando é um jogo só, as chances vão sendo aumentadas. Acredito muito no Guarani, e a expectativa e a torcida para que a gente consiga avançar mais essa fase, que vai ser muito importante para o processo de evolução e crescimento desses atletas, que vão poder ter continuidade numa competição tão difícil como é a Taça São Paulo. Humberto, só pra gente fechar, o Lupe novamente, ontem tivemos uma notícia muito triste nessa questão do Pegorari, que infelizmente vai ficar fora do Campeonato Paulista por conta da fratura que sofreu na fíbula. Você citou aí alguns jogadores, sistema defensivo é prioridade, mas na questão do gol, você entende que é necessário a contratação de mais um goleiro, ou você crê que justamente nessa pergunta do Fábio, na base pode surgir aí um substituto pro Pegorari nesse início de 2024? O Aldo já compõe, né, o nosso elenco, né, até porque ficou conosco, teve a oportunidade de jogar, de estrear lá contra o Criciúma, na lesão do Pegorari, então ele já de fato retorna, mas a gente sim está atrás de um goleiro. Vamos barrar um pouco naquela dificuldade, o orçamento, o teto salarial. A gente sabe que não é tão fácil achar um goleiro nesse momento com características que atendam ao nosso jogo. A gente gostamos bastante do Douglas, né? Até porque o Douglas, quando todas as vezes foi acionado, cumpriu muito bem o seu papel, mas é necessário porque é uma lesão que vai tirar o Pegorari do campo por muitos meses, né? Então a gente lamenta muito, é algo que eu mais sinto. Ontem foi um dia ruim aqui para nós, um dia pesado, triste, porque quando você perde um atleta desse nível, ou o atleta, quando ele sai do combate, fazer aquilo que ele mais gosta, a gente fica entristecido. A fase boa, a fase ruim, jogar bem, jogar mal, ser criticado, ser elogiado, isso faz parte do uniforme, mas a lesão, eu sei como ela é difícil, e a cabeça do atleta, quando ele é tirado daquilo, de fazer aquilo que ele mais ama, é complicado, então ele vai ter que ter esse aporte aí, também mental, para que possa contribuir, ajudar esse processo de recuperação dele. Então, fiquei feliz também como o grupo abraçou ele nesse momento de dor. Por isso que eu falo lá, não somente a qualidade técnica, mas a qualidade humana também ela é importante, para que possa de fato construir uma família. E quando algum companheiro, algum membro dessa família está tendo alguma dificuldade, todos abraçam. Então isso a gente já viu nesse primeiro momento, mesmo todo mundo se conhecendo há pouco tempo, essa equipe em formação, mas já teve essa sintonia. Então eu tenho certeza que o Pegorari se sentiu abraçado, se sentiu fortalecido. Estaremos agora em oração para que ele possa fazer uma excelente cirurgia e que também tenha uma excelente recuperação, para que ele possa voltar o quanto antes para dentro de campo, para nos ajudar com a sua qualidade. Humberto Louser, treinador do Guarani, nós agradecemos sua participação aqui conosco no CBN Esportes, um ótimo 2024 e um excelente trabalho à frente do Bugre também nas competições que o Guarani vai disputar esse ano, Humberto. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês, um grande abraço a todos, desejo a vocês e aos seus familiares também um excelente 2024, muita saúde, muita paz, proteção e realizações aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Amém, obrigado. Humberto Louser, treinador do Guarani, foi nosso entrevistado aqui no CBN Esportes. Grande Humberto Louser, o comandante do Bugre. Na volta, a gente fala sobre a ponte, hein? Tem novidade na Macaca, 11h54. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei.
A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo. Afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros 771. Realização RB2 Engenharia. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 56 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes e agora com informações da Ponte Preta, Antônio Lupi. Que deve oficializar o atacante Renato, que defendeu o CRB na última temporada. Aliás, a gente destacou o Renato aqui, mas com o Guarani, demonstrando interesse no jogador. Mas pelo que tudo indica, o destino deve ser o estádio Moisés Lucarelli. Números de Renato pelo CRB em 2023. 48 jogos, 18 gols, 4 assistências, no total são 22 participações diretas para gol do Galo da Praia. Temporada de mais gols na carreira, com direito a um hat-trick. Campeão alagoano, vice-artilheiro do CRB na Série B, artilheiro do CRB na temporada, artilheiro do Campeonato Alagoano e artilheiro do CRB também na Copa do Brasil. Esse é o raio-x de Renato, que pode ser aí mais um reforço da Macaca para o Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro. Renato, Carlão, é talvez o substituto para o Pablo Diego, que a torcida da Ponte estava pedindo? Acho que o Renato é mais de definição, né? O Pablo gosta de... É um jogador mais de lado de campo, embora tenha feito gols em 2023, foi fundamental aí na campanha de permanência da Macaca e também no título da Série A2, tem características diferentes. O Renato vem como um fazedor de gols, um homem de área, 33 anos, experiente, passagem marcante, principalmente pelo Avaí, onde fez dupla com o Getúlio, né? Nós lembrávamos aqui, e sempre foram carrascos das equipes de Campinas, seja Guarani ou seja Ponte Preta, ou o Renato ou o Getúlio sempre estava lá balançando a rede. Se estiver na ponta dos cascos, vem para ajudar, chega como a principal contratação da Macaca para a temporada. Eu acho que o nome do Renato traz uma movimentação aí pro mercado de Campinas, porque estava em pauta no Guarani, como citou o Lupe, a Ponte consegue o desfecho dessa contratação. Ponte que ainda não oficializou os reforços, né, Lupe? Ainda estamos nessa expectativa, mas todos já praticamente treinando, né? Acho que só o Renato que agora ainda não está treinando. Exatamente. O Carlão, ele é mais experiente nessa questão de pagamentos, de boletos e tudo mais, mas a Ponte paga o transfer ban e assim, não é do dia pra noite que aparece lá que tá quitado, né, Carlão? O banco pede pelo menos aí 2 a 3 dias úteis. Vocês não pegaram o cheque, né? O cheque você às vezes depositava na sexta-feira, só caía na segunda. Então, assim, ainda não tem... inclusive, acompanho aqui no boletim informativo diário da CBF, o BID, todos os dias, para saber se há alguma novidade em relação aos reforços da Ponte Preta, mas por enquanto só aparecem jogadores que foram emprestados e retornaram, inclusive daquele fatídico time sub-23 que não conseguiu aí sucesso com a camisa da Ponte Preta na Copa Paulista. Por exemplo, hoje no BID, Christian Noto, que fez sucesso na Inter de Bebedouro, foi emprestado, veio para a Ponte Preta, foi emprestado para um time da Ucrânia, se eu não me engano, e agora retorna. O contrato dele foi publicado hoje, novamente com a Ponte Preta. Então, assim, eu acredito que os reforços serão oficializados a partir da próxima semana, Júlio. Muito bem, estamos todos aí nessa expectativa, né, envolvendo os reforços oficializados pela Ponte Preta, mas os times de Campinas agora começam a ter mais cara. E a janela tá aberta, né? Desde ontem a janela já tá aberta, Isso. ou seja, já pode regularizar, já pode escrever todo mundo para a primeira rodada do Campeonato Paulista. E existe um tempo, né, para que os clubes inscrevam os atletas para a primeira rodada do Campeonato Paulista, mas no sistema da federação. Então, também precisa ter todo esse cuidado. A Ponte que tem um jogo difícil logo de cara contra o Mirassol no Moisés Lucarelli no dia 20 de janeiro, às 8h15 da noite. Maravilha. Bom, vamos fechando aqui o nosso CBN Sport. Mais algum destaque, Fábio Scheib? O técnico do Manchester United, né, falou que o Antony, que tá... Ten Hag.
O Ten Hag. Ten Hag falou que o Antony que tá em má fase lá, que ele é acusado de ter batido uma mulher aqui, na ex-namorada e mais outras duas. Precisa resolver a situação para poder voltar a jogar bola, para poder voltar a ser útil para a equipe do Manchester United. Então o técnico cobrando que ele resolva a situação para poder usá-lo da melhor forma lá no time inglês, Júlio. Eu acho que a solução pro Antony vai ser voltar pro futebol brasileiro. Mas Porque a imagem dele tá muito suja lá na Europa, Júlio, né? Porque o Antony é jogador da primeira prateleira. Qualquer clube grande, principalmente aqui em São Paulo, seria complicado. Não sei não, hein? Sim, muita grana. Tem que zerar a situação realmente para poder ter tranquilidade na carreira. Muito bem. Então a gente vai aguardar aí e monitorar os próximos passos do Antony. Último destaque, 5 segundos. A gente acompanhando o Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético Paranaense vai vencendo o Tanabi, lembrando que o vencedor desse confronto encara o vencedor do confronto entre Catanduva e Ponte Preta hoje às 9h30 da noite. Maravilha, fechamos aqui o nosso CBN Esportes, Tanabi. 4 horas tem arena, bom final de semana a todos. 1-1 então. CBN Esportes Campinas.